sou a Janaína Albuquerque e hoje no programa Práticas e Todos os Saberes teremos o professor José Flávio da Paz com o tema Saberes e Possibilidades de Ensinar a Aprender com a Diversidade. O professor é doutor em Estudos Literários pela UNEMAP, mestre em Estudos Literários pela UNIR e em Letras pela Unimar, tem diversos MBAs e especialidades e é bacharel em Letras pela UFSC, professor efetivo do Magistério Superior, lotado no Departamento Acadêmico de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Rondônia. Seja bem-vindo. É sempre uma satisfação poder colaborar com vocês e com a nossa instituição, né, com a nossa casa. Sinto-me muito à vontade para falar sobre a temática, até porque já venho fazendo isso há algum tempo, né? Então, como a gente tem um tempo bem reduzido para falarmos sobre diversas coisas, eu fundamentei a minha apresentação basicamente em dois teóricos, né, o Philippe Pirrenot, o Edgar Morin, basicamente. Vou iniciar a projeção e daí então a gente vai fazendo uma discussão leve, bastante suave. São teóricos que são da nossa contemporaneidade, né, vive basicamente o que a gente tem vivido, tem passado por esses processos todos. Então, eu vou compartilhar rapidinho a tela e a gente passa, então, a discussão. Então, é uma satisfação poder colaborar com o projeto Práticas e Todos os Saberes, né? Falando nesse momento, então, acerca de saberes e possibilidades de ensinar a aprender com a diversidade. E aí eu acrescentaria só mais um subtópico, né, que é reconstruindo saberes e práticas, principalmente quando se trata do espaço de sala de aula. Daí, em função, como colocado, da redução do pouco tempo, né, que temos para falar sobre uma questão que é muito grande, na verdade, é imensa, eu diria, a discussão inicial passa exatamente pela formação inicial e continuada de professores. Sabemos que nós temos hoje vários instrumentos, né, vários recursos de ordem política, organizacional, que definem alguns aspectos nesse sentido, de como, de certa forma, poderíamos pensar essa formação inicial, que muitas vezes não forma, em especial para as necessidades contemporâneas, em especial quando se tratando dos temas que envolvem a diversidade ou as diversidades. Do mesmo modo, vamos entender também as possíveis inclusões, né, como que, de certa forma, isso estaria constituído nesse cenário de formação, que muitas vezes passa por como tem passado, né, inclusive a nossa própria instituição passa por isso hoje, ou seja, uma revisão necessária dos cursos de formação de professores, dos nossos licenciados, né, que devem seguir, obviamente, para a sala de aula, e que muitas vezes se veem prejudicados em função exatamente da escassez de informação, não necessariamente dos conteúdos, mas formando para quê, formando quem, quando atua, onde atua. Nós temos uma formação generalista, vale ressaltar isso, né, quando se tratando de que público irá atender, da iniciativa privada, da pública, dos dois modelos, como que atuamos nesse sentido. E são discussões que, lógico, nós não vamos conseguir resolver de uma hora para outra, né? Isso é todo um processo e, muitas vezes, exige desse futuro profissional várias releituras, tanto quanto durante a sua formação, como depois de formado já em atuação docente. Obviamente, quando ele chega, e daí, então, encontramos aquela disparidade monstra, né? O que a gente vê na teoria, aqui a gente agora tem a prática e elas acabam sendo distorcidas ou muito díspares, né, uma da outra. Carecendo desse sujeito, o segundo elemento, que é a formação continuada do professor. E daí, o que a gente pensa? É que essa formação, ou esse anseio por essa formação continuada, que vai ser, inclusive, reforçada pelos teóricos que a gente vai trabalhar, automaticamente deve ser construído também no processo de formação. Então, quando eu penso a formação inicial, eu tenho que, de certa forma, conduzir esse sujeito a pensar que, enquanto profissional da educação, independentemente de ser professor ou mesmo os agentes, né, os demais agentes que estão ali em paralelo, deve sim ter uma preocupação com a formação continuada, porque o tempo muda, as coisas mudam e a escola deve acompanhar esse processo, principalmente por ser um instrumento de ordem social, né, de caráter social. Então, é o próprio meio, é o próprio ambiente, é o próprio espaço que vai exigir, né, essa mudança, essa transformação, essa continuidade de formação. Então, o professor ele tem a formação inicial, por mais complicada que ela seja, é imprescindível para que ele passe por essa instituição, mas também, passando por ela, deve ter consciência de que essa formação deve ser continuada.
Eu costumo dizer que o professor, inclusive, ele está condenado. Essa é uma condenação muito boa, porque na prática você está condenado a aprender sempre, né? É uma formação que não para nunca, ele está na universidade se preparando para, mas ele também tem que estar preparado para lidar com essas inúmeras adversidades, né, e diversidades que haverão durante o seu percurso docente, que não é pouco tempo, sabemos disso. Bom, daí então a temática é exatamente pensar como que eu faço essa relação com essa diversidade que existe aí hoje em especial, quer dizer, elas sempre existiram, né, mas de certa forma o século XXI trouxe para nós muitas indagações, muitas contestações e, obviamente, muitas respostas. Desde a educação especial, que a gente confunde muito com a educação inclusiva, que não é a mesma coisa, né? São coisas bem distantes e, ao mesmo instante, elas dialogam, conversam, interagem, mas ao passo que a gente pensa também a educação especial quanto um grupo que precisa ser assistido dentro das suas peculiaridades, trabalhamos também a perspectiva da inclusão como um todo, e agora a gente fala desse processo que é diverso, desse processo que é múltiplo, uma vez que nós não somos também unos, né, em nós mesmos. Né? Nós acabamos, de certa forma, constituindo vários processos em nós e, obviamente, também temos essa ideia do diverso. No entanto, quando a gente pensa esse processo de diversidade no âmbito do espaço escolar, e são, obviamente, aquelas mais visíveis, porque não teria como a gente adentrar esse sujeito, pensar as características que ele apresenta, obviamente, o social vai ditando para a gente algumas, ou pelo menos direcionando algumas práticas possíveis. Então, nesse processo, retomando somente o processo de formação anteriormente dito, o professor também precisa carecer dessa abertura de possibilidades, né, de se encontrar nesse cenário, nesse contexto, frente a essas diversidades e automaticamente encontrar ali, no coletivo, agora, possibilidades de encaminhamentos, né, para que, de certa forma, possa acontecer o processo que a gente está falando de inclusão. Porque o outro, ele é diferente, ele precisa ser diferente, até por uma questão de singularidade, que é o que a gente, inclusive, discute, né? Respeita-se o coletivo, respeita-se a pluralidade, mas esse processo de plural há o singular também, e esse singular precisa ser visto. Nesse cenário, o professor que antes, historicamente, tinha ali aquela imagem de detentor da verdade, do sabe-tudo, daquele que, de certa forma, acaba, de certa maneira, sendo um Deus também nesse processo, ele desce desse pedestal e passa a ser um cidadão comum e veste-se de mediação. Ou ele passa a ser aquele sujeito que conhece, ou seja, ele continua técnico, ele adquire novas habilidades, né? Como o próprio Philippe Pirrenot, ele passa a constituir-se de competência, habilidades e atitude, né? Um acróstico de chá, para caracterizar exatamente esse sujeito que vai fazer e ter competência para fazer mediações. Então, ele inclui, embora a gente saiba que, ao passo que eu incluo, eu também estou provocando as exclusões, mas evitar o máximo possível delas, para que esse diverso se encontre e os conflitos, de alguma maneira, sejam amenizados. Não que os conflitos deixem de existir, né? Eles sempre existirão, essa é uma grande verdade. Mas, na prática, cabe ao professor agora mediar o técnico, que é o saber, que é aquele que ele adquiriu na universidade, tendo a sensibilidade de aplicar isso ao seu cotidiano e, consequentemente, encontrar possibilidades, saídas, não seria só uma agora, mas numa perspectiva plural, né, os direcionamentos para aquilo que, de certa forma, ele encontra nesse chão da escola, como diria Paulo Freire, no cotidiano, no dia a dia, que não é, muitas vezes, antecipado na universidade, até porque não tem como, né? Naturalmente, a gente tenderia a culpabilizar. E eu digo, na verdade, não temos um culpado ou alguns culpados, temos responsáveis por isso. Então, quando a gente chega a mediar, quando a gente chega a sugerir, a indicar, a criar possibilidades, estamos dizendo para o outro que ele tem competências a desenvolver continuadamente também agora. Por isso que, utilizando-se desse acróstico, o próprio Pirrenot fala, é interessante que nós tomemos o chá, ou esse chá proposto por ele, todos os dias. Porque a cada novo dia surgem possibilidades de eu ensinar a aprender. E eu, ao passo que eu estou ensinando, eu também aprendo. Né? É como o próprio Paulo Freire, então, também chegou a falar para a gente, né? A gente aprende ensinando,
E não há esse saber menos, esse saber mais. Estamos todos em um processo de construção e reconstrução continuado. Daí, então, uma boa possibilidade, não vou indicar, não vou dar norma, não vou ditar, mas eu penso que uma das excelentes possibilidades que temos é a pedagogia de projetos, ou pelo menos pensar mecanismos que possibilitem projetos que tragam não só o aluno, mas a própria comunidade. Ressaltando que eu digo sempre, por sinal, que a escola não é um espaço de propriedade do diretor, de propriedade de um ou de outro agente da escola, ou nesse espaço. Mas eu digo, ela é da comunidade, ela é do entorno, e esses elementos, esses sujeitos, esses agentes, aliás, devem ser chamados à conversa, ao diálogo também. E daí, há esse processo de ressignificação desse ensinar a aprender, né? Porque na prática o que vai acontecer? O que eu dizia, o que eu falava, o que eu pedia há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, obviamente não é mais uma realidade para o tempo de hoje. Embora tenhamos também que reconhecer que somos hoje o resultado de tudo isso. Então, se batalhamos por uma escola mais autônoma, mais democrática, mais participativa, mais interativa e etc, 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 é possível que pensemos nesse cenário, nesse contexto, possibilidades de inclusões das mais diversas. E essas inclusões, que são tidas, infelizmente, como processo de minoria, enquanto excluído, passa agora a ser o grande motivador da existência escolar. Porque o outro, ou a escola, está inserida nesse cenário do outro, que tem, por sua vez, vários processos culturais a serem trabalhados, a serem desenvolvidos. Ou, pelo menos, difundidos, demonstrados. Vale ressaltar aí, por exemplo, uma excelente possibilidade é pensar os nossos repentistas, os nossos cantadores, os nossos sujeitos que, de certa forma, constituem um patrimônio cultural importantíssimo, né, de memória, e que, às vezes, fica obsoleto porque o sujeito mora na esquina da escola, mas a escola não atenta para esse grande potencial que está, muitas vezes, ali inserido naquela comunidade, naquele grupo, que poderia ser, de repente, muito útil para esse ensinar a aprender que a gente está trabalhando na escola. Se nós pensarmos, por exemplo, o processo de alfabetização, né, e pensarmos mais especificamente o método ou a proposta sintética de alfabetização via método fonético, o método fônico de alfabetização, a gente vai se dar conta que essas falas, esses discursos que estão paralelos ao nosso ensinar, aprender no espaço da sala de aula, podem dialogar tranquilamente. A visita de uma senhora com uma centenária no bairro, vizinho da escola, ou como que era a rua antes de você chegar aqui, antes dessa escola existir, enfim, tudo isso que, de certa forma, pode ser elemento de processo de ensinar, aprender, inclusive para que o sujeito se aproprie dessa realidade, desse contexto. E a pedagogia de projeto, em síntese, seria uma boa alternativa para que a gente pudesse trazer agora essas diferenças para dialogar com o nosso conteúdo e aí, então, conduzir a essa ressignificância, para o processo de ensinar a aprender, ok? Daí, como citei no início, eu trago pelo menos duas perspectivas, que é exatamente pensar, né, como que, de certa forma, a gente poderia ver, né, ou discutir, né, essa possibilidade desses saberes no espaço escolar. E eu digo, nós temos duas grandes referências que, inclusive, já citaram para a gente, já falaram, já chegaram a anunciar para a gente questões, né, nesse sentido. O próprio Edgar Morin, né, coloca para a gente aí os 7 saberes necessários para essa educação do futuro. Vale ressaltar que o centenário, né, praticamente é em junho, mas que, de certa forma, como digo, tem uma bagagem muito grande a nos ajudar, a contribuir, né, nos processos de pensar essa educação para esse novo século. E aí, uma das questões que ele coloca é que nós temos, né, de certa forma, esse processo da falta de reconhecimento desse conhecimento que está paralelo a esse processo de ensinar a aprender. A escola está a serviço de quem ou de quê, basicamente? É interessante que a gente pense tudo isso, porque senão a gente também vai estar pensando em uma perspectiva altamente utópica. E a gente não está falando, né, aqui, em um determinado instante, tão somente utopias. A gente está falando em transformações reais, em possibilidades que digam, eu aprendi isso, eu também posso ensinar de alguma maneira, né? E, de repente, ao passo que eu ensino, eu também estou aprendendo. Então, por que não aproveitar esse conhecimento prévio, né, essa experiência que o aluno tem ali no entorno da sua escola, da sua vivência em casa, no bairro, com os seus amigos, né, e trazer isso para o espaço de sala de aula, tornando aí um aprendizado mais significativo, tornando aí
um conhecimento mais prazeroso, né, de estar e fazer sentido de existir naquela escola. Daí, então, saber qual é esse conhecimento que se torna pertinente nesse espaço escolar. O que está sendo trabalhado aí? Ensinar a condição humana. Né? Nós estamos nos distanciando, a gente tem percebido isso a cada novo instante, quando passamos a banalizar a violência, a falta de respeito ao outro, porque uma das máximas, inclusive, né, para que a gente possa conviver bem conosco e com o outro, né, é exatamente pensarmos que somos seres humanos, em essência, e que, obviamente, temos limitações, porque assim como eu, docente, tenho limitações, obviamente o outro também vai ter. Mas quais são as condições que eu tenho de me sentir gente? Se nós formos analisar o grupo, né, que hoje está à margem de toda uma sociedade, passando fome, onde não tendo onde morar, não tendo, enfim, um lar, não tendo nada que o faça digno, qual é o sentido dessa existência humana? Né? Por outro lado, ensinar essa identidade terrena, não estamos falando aqui de religiosidade, mas estamos falando de uma perspectiva holística, onde, de certa forma, eu perceba e leve o outro a perceber que estamos aqui em um processo contínuo também. Né? Eu chego, cumpro o que devo cumprir, faço o que devo fazer socialmente falando, e, obviamente, como todo e qualquer ser vivo, eu estou fadado à morte, eu estou condenado à morte. É tanto que eu costumo colocar também. A gente diz, estou completando mais um ano de vida. Ok, mas quando você completa mais um ano de vida, você está também diminuindo um ano da sua vida. É matemático, né? Então é interessante colocar isso. Enfrentar as incertezas, ensinar a compreensão, certo? Que é o que a gente tem dito, a gente tem ditado muitas coisas, né? Sem que pensemos exatamente quais são as condições que o outro tem para suprir a nossa necessidade, que é uma necessidade nossa. Às vezes a gente cria essa necessidade no outro, né? Mas isso não é verdadeiro. É tanto que eu costumo dizer para vários colegas, né, que eu tenho na educação básica, qual é a sua intenção em disciplinar, em doutrinar, em orientar o seu aluno? É para cumprir, de certa forma, aquilo que você acha justo, aquilo que você acha correto. Mas você já perguntou para ele se ele também reconhece isso? Porque é exatamente no diálogo, aquele processo dialético que a gente já discutiu lá nos socráticos, né? De que forma isso está sendo benéfico? Porque, às vezes, você pode também estar comprometido indiretamente, né, no seu falar, no seu pensar, e muitas vezes no seu próprio agir, a seguir um modelo que não é aquele que você acredita. Né? Você está cumprindo algo que é o que o sistema pede, mas que você sequer parou para pensar. Será que isso é verdadeiro? Será que isso é real? Então, é interessante a gente também se colocar nessa posição. Esse tempo pandêmico que vivemos, né, pelo menos agora, ainda até nos últimos 2 anos, entrando aqui pelo 2022, automaticamente a gente tem se dado conta que se eu não me coloco no lugar do outro, nesse sistema remoto, é extremamente complicado. Imaginar que eu posso ter um notebook, eu posso ter uma internet, eu posso ter uma série de coisas. Mas eu posso ter uma chuva que complique tudo isso, eu posso ter um notebook que não funcione, eu posso ter uma internet muito ruim, e aí hoje eu tenho que apresentar um seminário, eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer uma prova e eu não tenho nada disso, o equipamento quebrou, danificou, caiu café sobre o notebook, e agora como eu faço para me apresentar? Como eu faço para conversar com o meu professor e justificar para ele se ele não me dá essa possibilidade? Se ele é altamente incompreensível. Então, ao passo, gente, mais uma vez que a gente está nesse processo de ensinar, também é imprescindível que a gente aprenda. Como colocado, o Morin vai trazer isso, mas na sequência, a gente também traz a perspectiva do Philippe Piquenot, quando ele traz na obra 10 novas competências para ensinar, que não são tão novas assim, porque o que a gente quer colocar é que o que se pede é uma revisão, é uma reformulação de tudo isso que a gente tem vivido até então. E principalmente quando se tratando em tempos de tecnologia, né? E agora em tempos pandêmicos, ou pandêmico. Na verdade, o que aconteceu, e aí um parêntese nessa fala, é pensar que mesmo aquele professor que há 10 anos, 15, 30 anos atrás, estava ingressando em um processo de docência e imaginava que os computadores fossem tomar conta do seu ensinar, se deu conta agora que a máquina ou o equipamento, que antes ele corria léguas de distância de medo, né? Eu ouvi de muitos colegas dizerem, eu sequer sei ligar um notebook ou um computador ou qualquer coisa nesse sentido. Não quero nem saber disso.
ele se viu obrigado a se reinventar, como foi a palavra muito utilizada nesse período, né? Se reinventar, se reconstruir, se reapresentar, né? Porque muitos professores que conhecíamos antes da pandemia, ora, não são mais os mesmos. Exatamente por quê? Porque tiveram que se recriar, tiveram que se readaptar, tiveram que se tornar esse modelo que o tempo presente exigiu, pediu de nós atitudes de transformações. E isso foi muito bom. Nós não precisaríamos da pandemia para esse processo, mas se veio que a gente, então, possa fazer uso dessa competência agora e, obviamente, eu costumo dizer, o ensino já não será mais o mesmo pós-pandemia. Por mais que a gente tenha a ideia do normal, será um outro normal. Também não diria um novo, né, porque muitas coisas estão nesse processo de reinvenção, mas pensar que podemos fazer diferente. Daí Renault coloca, na obra que estou apresentando para vocês, que é interessantíssimo, importantíssimo que o professor venha e consiga organizar e dirigir situações de aprendizagem. Não se aprende só no espaço escolar. Inclusive, José Pacheco também diz isso. Há um artigo dele que trata exatamente acerca da sala de aula não ensinar e a prova não avaliar. Está publicado aí em algum blog, basta que se procure o tema, e aí a gente vai se dar conta exatamente disso. Já imaginou se a gente tivesse só aquela caixinha de sala de aula como possibilidade de ensinar a aprender? Continuaríamos, então, aí alguém pode dizer, poxa, mas foi sempre feito dessa maneira e a gente aprendeu. Será? Porque, na prática, muitas das nossas atividades eram feitas em casa, eram pesquisas, eram leituras, eram interpretações que estavam paralelos ao espaço escolar ou ao espaço da sala de aula, e não necessariamente naquele espaço. Claro que muito se construiu ali, mas se o professor, de repente, tem possibilidades de criar, tirar o seu aluno da sala de aula, levar aos correios, como fiz experiência nesse sentido, costumo citar sempre, se leva a uma aula passeio, ele vai criar possibilidades, ele vai redimensionar todo o processo. Conhecer um jornal, embora a gente tenha pouquíssimos, né? Hoje, pelo menos com a ideia da tecnologia, estamos muito mais ainda virtual, mas pensar que você pode visitar uma gráfica, que você pode visitar uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Vereadores, que você pode transportar, né? Ou seja, fazer um processo de transposição, né, desse grupo, dessa sala de aula, que seria uma sala de aula convencional, para um espaço muito maior, de maior abrangência, para que, inclusive, possibilite esse aluno crescer e se encontrar nos outros, né? Mesmo que ele vá, de certa forma, puxando e construindo-se nesse processo, é aquela máxima, nem todos nós estamos prontos e acabados, e não estaremos assim quando tivermos que partir desse plano. 2, administrar a progressão das aprendizagens, ok? Competência é essa que diz, por que eu tenho que ensinar, e aí o que eu estou fazendo? E essa é uma contestação que eu coloco sempre. Como professor de português, eu digo, é interessante que você chega no ensino superior para o curso de letras e dar uma aula acerca do conceito de substantivo, e ele vai continuar replicando o conceito que a professora, lá nas séries iniciais, colocou para ele. E ele não consegue avançar, porque o ano seguinte foi reforçado, nos anos posteriores, mais uma vez, e, enfim, ele chegou na universidade com aquele conceito quando não se reduz simplesmente aquilo. É aquilo, sim, mas é muito mais que aquilo. Né? Então, é perceber como que eu estou progredindo, como que o meu aluno progride, porque eu também cresço junto com ele. Não esqueçamos que, ao passo que eu formo, eu também estou me formando. Eu não vou saber de tudo, mas posso saber de muita coisa durante esse percurso, durante esse trajeto. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, né, exatamente como pensando, eu não tenho uma turma homogênea, né? Eu tenho que constituir, de certa forma, espaços que possibilitem suscitar esse novo aprender e ensinar, né? Porque, na prática, eu posso, como o Frenet já colocava para a gente, né? Se eu pego as habilidades de determinados alunos e trabalho com os cantinhos, trabalho com a ideia de grupo, trabalho em grupo, pesquisas em grupos, a troca, por menor que sejam os elementos desse grupo, né, o grupo constituído, você vai criar possibilidades de negociação entre esse grupo. A ideia da convivência, que é o que a gente vai colocar lá no item 5, né, o trabalho em equipe. Olha, eu acho que não é assim, eu acho que é dessa forma, eu acho que poderíamos fazer dessa forma ou dessa maneira, e daí o que é que acontece? É na troca, é no diálogo, né? É na experiência que uns têm, outros não, que de certa forma eles vão se complementando e automaticamente se completando enquanto sujeitos também desse processo de ensinar a aprender, não só no espaço escolar,
mas para a vida, que é o que pede exatamente hoje o cenário educacional. Envolver os alunos, né, em sua aprendizagem e em seu trabalho. Não é necessariamente pensar que só eles vão fazer isso, mas, por exemplo, há uma proposta metodológica criada pela professora Gilda Riso, antes mesmo pela professora Luísa Marinho, pelo menos na leitura que faz essa autora, que uma das possibilidades de levar o construtivismo a se efetivar, vamos pensar dessa maneira, é levar o aluno a construir junto com você. Não adianta você, enquanto educador, e eu também, claro, chegarmos e aplicarmos conceitos, quando a possibilidade é de criação de conceito. O que você pensa, o que você acredita, o que você sabe sobre. Mais uma vez, valorizando o conhecimento prévio, trazendo o conhecimento do aluno, trazendo, de certa forma, aquilo que, de certa maneira, está no seu cotidiano, está no seu dia a dia. Um dia eu ouvi falar, ou talvez seja, mas talvez não. E aí eu penso que a escola cumpre o seu papel, que é exatamente o de sistematização. Então, vamos pensar dessa maneira, e aí a gente leva a construir. Não adianta, por exemplo, vamos pensar as séries iniciais, Fundamental 2 ainda, 1 e 2. Nós vamos ter, por exemplo, determinados espaços que reproduzem exatamente o que pede o mercado, o que pede a indústria, né? Quando se tratando de material confeccionado de alfabeto, de imagens de corpo e etc, etc. Por que não construir? Por que não convidar o aluno a fazer isso junto com você? São possibilidades que temos de incluir, inclusive as próprias diferenças. Vez ou outra, em determinadas dinâmicas que eu trabalho nas escolas públicas, né, em especial, é a construção, por exemplo, de um boneco. Vamos pensar numa escola, alguém em determinado grupo trabalha com as pernas de um corpo, outro vai trabalhar com os braços, outro com o tronco e outro com a cabeça. Só que ninguém parou antes para planejar, ninguém deu medidas, ninguém deu parâmetro algum e todo mundo vai fazer isso em grupo. Ao voltar para essa prática da construção desse boneco que a gente está fazendo, como simulação, né, ou como um paralelo ali da escola, a gente vai ver que muitas vezes o corpo é menor que a cabeça, os braços são maiores que o próprio corpo, as pernas são minúsculas, e é esse corpo que, infelizmente, a gente precisa compreender como um todo, né? Ou seja, tem parâmetros, tem medidas. Mas esse corpo é diferente, então vamos trabalhar a partir da diferença, né? Vamos trabalhar a partir dessa dinâmica, mas é o aluno que, de certa forma, junto comigo, passa a construir. Se eu chego e entrego tudo muito pronto, é muito cômodo. E aí uma proposta metodológica para esse trabalho é a sala de aula invertida. Se a gente quer trabalhar com os alunos de maior idade, de maior experiência, faz leitura prévia, organiza-se em grupo e apresenta. E eu já tenho visto coisas muito bacanas, né, no sentido, e muitas vezes, não necessariamente dos cursos de licenciatura ou de cursos de formação de professores, de um modo mais geral, seja inicial ou continuado. E os sujeitos se dedicam, eles buscam, eles fazem, trazem música, dramatizam, usam o fantoche e etc, etc. São possibilidades. Então, quer dizer, quando você dá a possibilidade para o outro externalizar isso, embora que nervosos, né, porque é muito interessante quando o aluno chega com a gente e diz, eu estou altamente nervoso porque essa é a minha primeira vez. Pois é, mas tem que ter a primeira vez, certo? A primeira vez exatamente para que a gente lhe ouça, para que os outros possam te ouvir, para que você possa se fazer nesse processo diverso, nesse processo diferente, porque você também precisa de vez e de voz. Se não se é dada, automaticamente essa possibilidade é podada, é alienada. E, nesse sentido, você também tem os mesmos direitos. Pensando aí no sexto, já para a gente partir para o finalzinho da exposição dessa tarde, participar da administração da escola. Professores são formados essencialmente para dar aula. E aí esse é um dos grandes problemas, né? Porque eu digo, nossa experiência tem dito que é altamente importante, primeiro, que a gente se dê conta que o espaço de sala de aula é um espaço de pesquisa, é um espaço de observação, é um espaço de experimento também. Não adianta eu ir para a sala de aula simplesmente para reproduzir aquilo que o meu professor ensinou. Talvez eu comece por aí, talvez eu tenha essa possibilidade. Mas, quando você se deparar com o espaço da sala de aula, quando nos deparamos, automaticamente nos damos conta que há muito mais o que fazer do que necessariamente reproduzir aquilo que a gente aprendeu. Então, você vai iniciar o processo de reaprendizagem. E aí você vai se dar conta que você é professor, sim, você detém o conteúdo, detém a técnica, mas é imprescindível que você vá além desse processo. E eu digo que um dos primeiros pensamentos é imaginar que você é o gestor da sua sala de aula.
é você que tem que dar o direcionamento, é você que, de certa forma, tem que saber todo o trâmite do que acontece ali no seu espaço. Por isso que se tem relatório a preencher, cadernetas, observações, e etc, etc, etc. E aí a professora que reclama, ele diz, não, eu gosto da sala de aula, eu só sei dar aula, eu não sei fazer mais que isso. Esse processo burocrático me cansa, é muita exigência e tal, 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 mas isso é o processo. Porque quando ele sai desse processo micro, vamos pensar, que agora é a sala de aula, que por si só já é diverso, e ele vai para uma orientação, ele vai para uma supervisão, ele vai para uma direção escolar, ou ainda a inspeção escolar, ele tem que ter suporte, ele tem que ter base desde esse princípio inicial para que ele, de certa forma, consiga dar sustentação a esse processo maior, a esse processo que simplesmente vai além do espaço da sala de aula. E aí eu tenho outras competências agora a desenvolver. Informar e envolver os pais. Nós temos reclamado continuadamente acerca da ausência dos pais na escola. Mas algo é imprescindível e precisamos nos dar conta. A própria escola fez esse papel também de distanciá-los. Eu sei que vai ter gente que vai querer a minha morte, mas é a verdade. Em determinado momento, os pais eram convidados à escola e chegou-se a informar. Seu filho foge da escola, seu filho não quer nada com nada, seu filho tira sempre notas baixas, eu não sei o que acontece, e tal, enfim. Os pais, ninguém vai para a escola para ouvir determinadas questões. E quando a gente diz envolvê-los, mesmo na sala de aula, é imprescindível que ele faça a visita, que ele conheça o parte do conteúdo, que ele diga, professor, hoje eu quero assistir a aula. E qual o problema? Professor, eu quero lhe acompanhar hoje numa atividade que você vai fazer externa à escola. Mas Flávio, infelizmente a gente só conta com aqueles pais que sempre estão ali. O pai daquele que dá mais trabalho, entre aspas, que é um aluno difícil e tal, ele nunca aparece na escola. Aí eu falei, então vamos pensar o seguinte, se você convida esse pai que está frequentemente ali a trabalhar junto àquele outro pai que não aparece, quem sabe em uma linguagem entre pais e filhos, que eles comumente têm matriculado na escola, eles não consigam se resolver. É uma possibilidade. Mas não adianta ficar só a reclamar, a questionar. É imprescindível que a gente faça alguma coisa, que criemos possibilidades para atender a essa identidade, a essa diferença, que às vezes não é pensada pela escola, porque está tão focado em somente assistir o aluno, que a gente esquece toda essa assistência que compete à escola, ao espaço escolar, sim. Utilizar novas tecnologias, já falei um pouco antes acerca disso, né? Nós tivemos que nos reinventar, nos recriar, surgimos aí, de repente, como verdadeiras fênix, né? Nesse cenário, mas eu digo, isso foi bom, e isso é bom, e as tecnologias estão aí, não tem como negarmos, né? Não temos como excluí-las, né? Num determinado instante, porque na prática é o que se apresenta para nós, e a gente sabe que a sociedade está constituída de e por tecnologias. Então, não tem como, é algo que você tem que abraçar, você tem que carregar isso junto com você, porque é extremamente necessário. Não só porque estou usando o projetor, não só porque estou usando o notebook, não só porque faço uso de internet, mas ou canto, ou levo para ouvir música, mas perceber que isso é um processo natural. E tentar acompanhar isso, que às vezes é muito difícil, só o aluno para nos ajudar. É ele que vai nos ensinar acerca de um determinado jogo, é ele que vai nos ensinar como eu faço o download, o que é isso, o que é um PowerPoint. Nossa, que legal, você fez isso. Eu quero aprender também. Ensina para o professor, ensina para a tia, ensina para o tio, como você é chamado, ou gosta, ou, de certa forma, te nomeiam, certo? Mas é imprescindível que também nos coloquemos nesse processo de aprendizagem. Eu estou ensinando, mais uma vez reforçando, mas eu também estou ensinando, tá? E eu ensino e aprendo concomitantemente. Esse é o processo. Eu não sei tudo, mais uma vez, e o aluno também não vai saber. Enfrentar os deveres, né, e os dilemas éticos da profissão. Sabemos, né, já existem inúmeras pesquisas nesse sentido, que só é professor quem, de certa forma, numa grande maioria, está vindo da base. Se eu sei o que a base é, o que ela funciona, ou como ela funciona, automaticamente isso para mim é muito mais tranquilo. No entanto, a gente tem visto que muitos tendem naturalmente a reclamar, né, a dizer que está difícil, que está complicado, mas não se movem em favor desse processo de transformação. E aí, costumeiramente, eu também tenho dito, olha, se você está em um local que te faz sofrer, que você não consegue realizar os seus projetos, seus sonhos, tanto profissional quanto do seu pessoal,
fica difícil você permanecer aqui. Até porque isso é contagiante. Assim como é contagiante você estar com alguém que estimula, que inova, que cria, é desestimulante você estar com alguém que está todo instante a reclamar. Por outro lado, mais uma vez, é imprescindível que a gente tente mostrar, tente convencer, tente argumentar, tente persuadir, tente fazer com que o outro veja naquilo, ou naquele trabalho, ou naquela atividade que está desenvolvendo, a possibilidade de fazer mais e melhor, de ser o destaque, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ganhar suas premiações, de ser incentivado por, e assim sucessivamente. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue caminhar mais e melhor. E não simplesmente chegar, olha, sai, muda de área, ou então, como a gente vê, eu só estou na profissão até quando der. No dia que eu não aguentar mais, eu peço para sair. É justo? É. Mas que você saiba, de certa maneira, que você está construindo durante esse percurso. Né? Comumente a gente ouve, né, de colegas, porque eu tenho alunos difíceis, alunos burros, alunos isso e aquilo outro. Eu digo, olha, primeiro você está equivocado ou equivocada. Né? Não somos padrúctes, para começo da história. Então, não há ninguém burro. Está faltando, talvez, aí uma proposta metodológica que atenda essas diferenças, ou essa diferença em si que você está apresentando aí. Mas cabe também a nós sermos, usar uma certa prudência, uma certa cautela de como tratamos, de como vemos o outro. Aliás, vale ressaltar isso. O outro sequer, muitas vezes, sabe o que você está vivendo ali naquele espaço escolar. Imagina a sua vida pessoal, imagina o seu dia a dia. Então, que sejamos éticos, né? Que sejamos, de certa forma, responsáveis, que assumamos os devidos compromissos, conforme fizemos, né, lá no início da nossa profissão, onde fizemos um juramento, onde prometemos social, mas também para nós, né, enquanto sujeitos. Até porque compete a nós essa condição de escolher onde você quer estar, que é o que comumente a gente diz. Todos, todas, todes devem estar exatamente onde querem estar, porque o lugar compete a todos nós. Então, não existe um lugar exclusivo, um local melhor, um local pior. Existem possibilidades de, por fim, administrar sua própria formação continuada. Onde eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? É para se pensar. Porque se você acha, ou se nós achamos que vamos estar fazendo a educação que estamos fazendo hoje, mesmo com todo o recurso tecnológico, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30 anos, isso é impossível. Quando imaginaríamos que estaríamos trabalhando remotamente 10 anos atrás, 20 anos atrás? No entanto, eu sempre coloquei, a educação à distância vai ser uma possibilidade, muito mais presente, como tem sido, né, que necessariamente o nosso presencial, isso há 10, 20, 30 anos atrás. Uso de tecnologias, imprescindível que você saiba, por menor que sejam essas tecnologias que você vai utilizar, você tem que saber manuseá-las e manuseá-las bem. Gestão de tempo, gestão de uma série de situações, você vai ter que saber, você vai ter que dominar. E aí, quer dizer, se eu não tenho informação para, um exemplo, educação especial, eu vou ter que me especializar nisso, vou ter que buscar. Até porque nós temos aí uma cultura que eu costumo geralmente citar, que é a do Gilberto Bemenstein, que ele fala exatamente no seu livro Cidadão de Papel, a cultura de acumular papéis. Então, muitas vezes você pode até saber muito, mas você não está certificado, você não está certificada, não está documentado, e se não está, ou documentada, e se não está, tem que, de certa forma, atentar para isso, porque a sociedade também vai cobrar. Quem é você para estar falando sobre determinada temática? O que você sabe sobre determinada temática? Qual é a sua experiência acerca disso? Então, é interessante que a gente busque, né? Se for especialização que seja, especialização, se for cursos livres, se for formação de qualificação, que assim aconteça, mas eu preciso, de certa forma, me ater que as coisas mudam e mudam o tempo todo. Daí, então, fico à disposição mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito obrigada pela maravilhosa, como sempre, explanação do senhor, professor. Muito obrigada mesmo. E gostaria de agradecer desde já, né, aos nossos espectadores que terão o prazer desse mini curso, que teve como tema Saberes e Possibilidades de Ensinar, Aprender com a Diversidade, com o professor José Flávio da Paz. Muito obrigada, professor. Mais uma vez, muito obrigado à Procea, à Universidade Federal de Rondônia, a oportunidade, e fico à disposição.